Bom dia, com chimarrão desde as 5 e pouco da manhã. Quem mais? Acordando agora. Bom dia pra você que tá acordando agora. Bom dia pra você que já levou os filhos na escola. Bom dia pra você que já tá na lida. Bom dia a todos, que nosso dia seja espetacular. E será. Hoje eu vim aqui com meu chimarrão pra fazer uma live. A ideia era fazer uma live. Adivinha? Não abriu. Não aparece o ícone live no meu Instagram. Sumiu. Só tem opção de postagens e reels e só. Live, não sei o que houve, não tá ali. Ok, né? Respirei fundo, falei, tentei, pesquisei, fucei aqui, não rolou. Tá tudo certo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar. Não vai ser ao vivo, mas tá aqui. Eu tô gravando e vou postar na sequência. Porque hoje eu decidi vir falar um pouquinho com você sobre apego e aversão. Já pararam pra pensar, gente, que o fato de nós hoje nos apegarmos às coisas, o apego, assim, hoje virou realmente um problema para a maioria. Porque nós nos apegamos a objetos, a pessoas, a ideias, e se aquilo foge do nosso controle, se aquilo se esvai, se aquilo finda, nós sofremos. É ou não é? E a aversão da mesma forma. Hoje em dia ninguém quer sofrer, hoje em dia ninguém quer fazer esforço, hoje em dia ninguém quer sair da zoninha de conforto. Porque quando isso acontece, a gente repele, a gente não quer, tem aversão àquilo. E a gente também sofre. Então hoje eu decidi vir aqui um pouquinho, só trocar, bater um papo mesmo, trocar uma ideia sobre esses dois pontos. O quanto hoje nós criamos e trazemos sofrimento para nossa vida por coisas tão pequenas e tão banais. Um exemplo, o que está acontecendo agora. A live ao vivo, né, o vídeo ao vivo que eu ia fazer, não rolou. Eu tenho duas opções, ou surtar, né, e falar, nossa, por que comigo? Me colocar lá no papel de vítima, por que comigo tudo é difícil? Por que comigo nunca dá certo? Por que eu já... Ou, foi o que eu fiz agora, comecei a rir, falei, ok, não é pra ser ao vivo, vou ter que descobrir por que não tá atualizando, não sei, vou ter que mexer aqui depois com mais calma, né, mas eu quero falar, e vai ser agora, porque é a hora que eu tenho pra falar. Já deixei as crianças na escola, retornei, tô aqui com o meu chimarrão, e hoje de manhã eu tava escutando um podcast, né, ele falando justamente sobre esses dois assuntos, esses dois aspectos que são realmente muito importantes. Que é justamente isso, a questão do apego e da aversão. Porque hoje em dia, tá todo mundo tem uma ideia fixa sobre algo, sobre alguém, relacionamentos, né, pessoas, hoje em dia vocês veem quantos casos, né, gente, de relacionamentos que findam de forma trágica, ou, né, bens materiais que a gente se agarra e se, né, pessoas que vivem acumuladores, inclusive, de bens. Então, assim, porque o apego, né? Aquela necessidade de é meu e ninguém tira. E quando tira, quando esse bem se vai, quando essa pessoa se vai, o sofrimento vem rasgando por dentro. E quando a gente entende que a vida é isso, a vida é impermanente, a vida tem altos e baixos, a vida é feita de ciclos. E os ciclos iniciam e se encerram. E isso é a vida. E quando a gente entende isso, que para tudo, a gente pode aplicar isso para tudo e que a nossa vida se torna mais leve a partir desse ponto de vista, por que não tentar? Né? Então hoje o chamado é realmente para que a gente comece a soltar mais, para que a nossa vida seja mais leve. E para isso a gente precisa trazer essa leveza para a vida, porque ninguém lá fora vai fazer isso por nós. Hoje também, né, temos esse péssimo hábito de achar que os outros irão nos salvar, que os outros são responsáveis pela nossa felicidade. Eu preciso de um relacionamento para ser feliz. Eu preciso ter aquela casa para ser feliz. Ah, não, quando eu conseguir fazer aquele curso, aí eu tenho certeza que eu vou deslanchar. Ah, não, quando eu conseguir fazer aquela viagem, quando? E se esse quando não chegar? E se você não tiver a oportunidade de chegar nesse lugar? E aí? Entende? Aí você vira vítima. Ah, mas também eu não consegui fazer a viagem. Ah, mas também eu não consegui fazer o curso. Ah, mas também aquele parente chato. Ah, mas também o meu filho não me ajuda. Ah, mas também. Entende? Então, assim, a gente começa sempre a delegar, né? A depositar toda a nossa frustração lá fora. E quando a gente entende que tá aqui, ó, tá tudo aqui. Que basta nós decidirmos tornar a nossa vida mais leve. E assim será. E para tudo, para absolutamente tudo na vida. Né? Hoje mesmo acordei mais cedo, eu tenho o hábito de acordar cedo para que eu possa ter momentos a sós comigo mesma, para poder assistir um podcast, para tomar meu chimarrão, para ficar em silêncio. Então 5 e pouco da manhã quando eu levanto, não tem barulho de carro, não tem pessoas falando, não tem vizinhos, não tem ninguém. Então tá aquele silêncio. Para mim é um prazer assim, ó,
absurdo. Então eu faço questão de levantar mais cedo para ter esses momentos. Só que tem dias que não rola. Hoje mesmo foi um dos dias, né? Acordei, não deu 5 minutos, minha filha já estava junto de mim. E tá tudo bem. Sentamos, ficamos ali fora conversando, dei pausa no que eu estava assistindo. A vida é isso. E que a gente saiba aproveitar esses momentos. Mas sem nos apegarmos a ideias. Não, eu tenho que acordar mais cedo, porque eu tenho que assistir meus vídeos, e eu tenho que estar sozinha, e ai de quem me atrapalhar. E se me atrapalham, eu tenho 2 opções. Ou olhar para aquela situação e, cara, que bom, tô tendo um momento a sós com a minha filha para poder conversar, para poder trocar ideia com ela, que gostoso, né? Ou, putz, que saco, cara, olha, acordei cedo, nossa, entendeu? Então nós sempre temos formas e formas de olhar para as coisas que acontecem conosco. Somos nós quem decidimos fazer isso. E a versão da mesma forma, gente, não adianta querermos que a vida seja um mar de rosas, porque sim, a convivência com pessoas despertam gatilhos em nós, e isso é extremamente normal. Quando a gente entende que os outros estão ali para nos mostrar questões nossas, internas, que nós não estamos conseguindo perceber, e agradecer por essas pessoas, porque elas estão mostrando coisas que eu sozinha não tinha me apercebido, entende? Então, quando eu olho para aquilo, uma pessoa que desperta em mim, por exemplo, uma ira, ela me deixa irritada toda vez que ela toca nesse assunto. Opa, esse assunto é um ponto que você precisa talvez trabalhar, que você precisa olhar com mais carinho, que talvez exija de você um pouquinho mais de atenção, porque não vai ser só essa pessoa. Toda e qualquer pessoa que chegar na sua vida falando sobre esse assunto em específico vai despertar em você ira, até o dia em que você conseguir transcender isso, entende? Quando você conseguir realmente entender o porquê e para quê, né? O porquê e para que você está tendo esses relances aí de irritação toda vez que esse assunto é abordado com você. Então, quando a gente entende que as pessoas são escola, são nossa escola, a vida é nossa escola, né? Estamos aqui para aprender, tudo carrega um aprendizado, assim, ó, tudo, absolutamente tudo. E nós somos os maestros da nossa vida, né? A nossa vida é como uma orquestra, gente. Então, assim, nós temos várias pessoas que irão sim nos tocar em pontos, em feridinhas que vão machucar, que vão doer, que vão despertar. O tom de voz da pessoa vai incomodar, a forma como ela se porta vai incomodar. Tudo acaba, de alguma forma, despertando e trazendo gatilhos que acionam em nós feridas que estão em nós. Não é o problema, não está no outro. Entende? Está em nós. A mesma pessoa desperta em várias outras aspectos totalmente diferentes. É ou não é? Tem aquela pessoa que tu olha, nossa, eu adoro ela, comigo ela é um amor, credo. Aí a pessoa chega e fala, nossa, ela é terrível, ela é péssima, ela é grossa, eu odeio ela, sabe? Eu não consigo ver assim. Por quê? Porque somos diferentes, temos feridas e sombras diferentes. E as pessoas estão aqui como espelhos, realmente, para nos mostrarmos, para mostrar para nós aquilo que a gente precisa trabalhar e olhar. Então, quando eu olho para as pessoas, para as situações, para as vicissitudes da vida, sob essa ótica, né, a partir desse lugar de aprendiz, as coisas se tornam mais leves e mais fáceis. Então, talvez essas 2 palavras hoje sejam pontos de reflexão importantes. O apego e a aversão. Solte mais, relaxe, respire. Ai, quando foi a última vez que você parou para respirar? Hoje a gente não faz mais isso. É aquela respiração curta no automático, né? Tira uns minutos, respire profundamente, né? Inspire enchendo os pulmões de ar, contando até 4. Solta contando até 4. Vai uma dica, faz o exercício da respiração quadrada, onde você vai inspirar até 4, segura até 4, solta até 4. Faz um quadrado, começa a fazer esse quadrado e vai. Fica alguns minutos aí fazendo esse exercício para você ver o quanto você vai se sentir mais inspirado, mais nutrido de amor, de vitalidade. Um exercício simples, a respiração. E solta, deixa a vida se tornar mais leve. Mas ela só consegue ser mais leve se você permitir. Se você confiar, se você soltar, se você não se apegar a nada e nem ninguém, ela se torna mais leve. E da mesma forma, entenda que a vida vai continuar trazendo para você desafios necessários para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, entende? E não se esqueça, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa.
Nada nesse universo acontece por acaso, nada. Tudo tem um porquê e um para quê. Então hoje, se você lida com uma pessoa difícil, saiba, enquanto você não resolver essa sombrinha que te cutuca toda vez que tu tem contato com essa pessoa, ela permanecerá na sua vida. E ainda que você decida fugir dela, outra igual aparecerá na sua vida para despertar a mesma sombra. Enquanto você não olhar para ela, ela vai ficar aí te incomodando. Então não adianta ter aversão a pessoas, a situações, ao sofrimento, porque ele sim é o teu professor nesse momento. Olhe para ele com amor, integre aquilo que precisa ser integrado, né? Transmute o que precisa ser transmutado. Se acolha. Todos nós temos sombras que precisam serem acolhidas, olhadas com carinho, porque enquanto a gente não faz isso, a vida continua pegando pesado. E o problema não tá lá fora nunca, tá aqui. Então que você consiga realmente hoje iniciar o seu dia mais leve, de forma mais desapegada e olhando para tudo e todos, não com aversão, mas com acolhimento e com compaixão. E por que não a autocompaixão? Se olhe com mais amor, com mais leveza, com mais carinho. É o que nós merecemos. Então que o nosso dia seja leve, gostoso. Um chimarrão para quem toma chimarrão, que tô aqui com meu verdinho, ó, gostoso. E talvez você esteja aí com o seu café ou com o seu copo d'água. Talvez esteja deitado ainda ou acordando agora. Que o seu dia seja único. E para ele ser único, você precisa tornar ele único e extraordinário. Não permitindo que o barulho mental atrapalhe o seu dia. Comece a ouvir mais isso aqui. Deixa aqui, pra lá. Ouça o seu coração. Ouça o seu coração, a sua intuição, que é o seu guia. Ele de verdade nutre. E ele sabe todas as respostas, podem ter certeza disso. Mas tem que confiar. E silenciar para poder ouvir. Tá bom? Um ótimo dia para vocês e que a gente se veja em breve. Vou começar a vir aqui falar um pouquinho mais, trazer essas pílulazinhas aí de reflexão, né? Porque eu acho que quando eu ouvi hoje isso, opa, gostei. Vamos compartilhar. Um beijo. Bom dia para você.